Talvez esse Dia das Mães seja um pouquinho diferente para muita mamãe por aí. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês como fazer um pão doce super fofinho, super lindo e super gostoso, que talvez possa te ajudar a deixar o dia dela um pouquinho mais doce. Eu vou mostrar duas versões diferentes da mesma receita, alterando só um pouquinho a cobertura, alguns detalhes na receita e diferentes formas para assar esse pão. E se você quiser um pãozinho mais saboroso, mais perfumado, eu sugiro que você comece essa receita na noite anterior e deixe para assar só na manhã seguinte. Para fazer pão, geralmente eu uso fermento instantâneo e batedeira, que é para agilizar o negócio. Mas como eu sei que nem todo mundo tem uma batedeira em casa, dessa vez eu vou literalmente pôr a mão na massa e mostrar que todo mundo pode fazer essa receita junto comigo. Já começa também tirando a sua manteiga da geladeira, manteiga e não margarina, senão esse pão vai ficar oleoso demais. Ela precisa ficar em ponto pomada, então tira da geladeira, deixa aí mais ou menos uns 30 minutos em temperatura ambiente e para agilizar o processo você pode picar em cubos, que também facilita. Então a primeira coisa que eu faço, em um bowl eu vou misturar 20 gramas de açúcar, pode ser qualquer açúcar que você tiver em casa, com 10 gramas de fermento fresco ou 5 gramas de fermento instantâneo, e eu vou misturar aqui também 50 ml de leite morno. É só misturar muito bem, esperar uns 5 minutinhos para o fermento dissolver e já tá pronto. E se você estiver usando a batedeira, pode fazer esse passo direto no bowl. Aí no outro refratário eu misturo 300 gramas de farinha de trigo com 4 gramas de sal e um dos pães eu usei raspas de limão siciliano, que é o opcional. Então aqui eu já vou misturar direto na farinha raspas de meio limão. Misturo muito bem e reservo. Com o fermento dissolvido eu vou acrescentar aqui 3 ovos médios que eu já deixei levemente batido com o garfo para facilitar na hora de misturar. E eu vou juntar aqui também os ingredientes secos. Eu acabei esquecendo de acrescentar uma colher de chá de extrato de baunilha lá junto com os ovos, não tem problema, eu vou acrescentar no final. E agora eu vou misturar isso aqui com a mão mesmo, é só amassar e eu vou deixar essa massa parada por 15 minutos. Então aqui eu vou acrescentar uma colher de chá de extrato de baunilha que eu esqueci de colocar lá junto com os ovos. Misturo muito bem e reservo por 15 minutos. E depois desse tempo ela já começa a mudar. Agora a gente precisa trabalhar o glúten, que é ele que vai fazer o pão crescer leve e fofinho. Então polvilhe uma superfície limpa com um pouquinho de farinha. E se você tiver em casa esse tipo de alisador de bolo, ele vai ajudar muito nesse passo. Se você não tiver, você pode cortar aí uma tampa de pote de sorvete, que também funciona. Na hora de sovar, use apenas o punho para trabalhar a massa e deixe a outra mão sempre limpa para emergência. E essa massa ela é tão leve que a gente nem precisa sovar pesado não. Não precisa fazer força, é só amassar e esticar por uns 5 minutinhos. E essa massa ela é grudentinha mesmo, então aí segura a tentação de colocar mais farinha nela, que depois do tempo de descanso ela vai ficar mais firme. Agora, se você não gosta de meleca, pode preparar essa massa na batedeira, mas sem bater demais. Depois de 5 minutos eu paro de mexer e deixo descansar por mais 2 minutos. Agora é a hora da manteiga, são 130 gramas de manteiga amolecida e eu vou adicionar só aos pouquinhos. Coloco um pouquinho, amasso de novo até a manteiga sumir, aí eu adiciono mais um pouquinho. E não se preocupe que essa massa ela vai ficar mais mole, mas ela vai firmar durante o processo, então não coloque mais farinha. Se você estiver usando a batedeira, use a manteiga picada em cubos e adicione um pedacinho de cada vez com intervalo de mais ou menos 30 segundos entre eles. E não bata demais essa massa e use na velocidade média a batedeira. Você vai começar a notar que a massa também vai ficando mais encorpada, mais estruturada e já não esparrama mais tanto na bancada. Depois de sovar, ela continua grudenta, mas não adicione mais farinha. Ela vai firmar depois do tempo de descanso. Agora, se ela estiver grudenta demais, você pode adicionar no máximo 30 gramas de farinha. Aí mistura bem, coloca no bowl, cobre com plástico filme ou pano de prato e deixa aí paradinha até dobrar de volume. Isso pode levar até 2 horas, ou se preferir, a noite toda na geladeira. Para saber se a massa já está no ponto, ela precisa estar lisa, homogênea e brilhante. E enquanto a massa descansa, você aproveita para preparar as decorações.
Aqui eu tenho duas massas idênticas que descansaram por 2 horas, já dobraram de tamanho, já estão mais firmes e menos grudentas. Uma delas tem raspas de limão e a outra apenas baunilha. Então, antes de modelar e colocar na assadeira, eu vou amassar mais um pouquinho por uns 2 minutinhos para tirar o excesso de ar da massa. Em uma delas eu vou colocar 70 gramas de frutas desidratadas e pode ser qual você preferir, se quiser pode ser castanhas também. E agora é só amassar um pouquinho até incorporar as frutas na massa. Lá no site eu deixei um post completo, lotado de dicas com rendimento, validade, armazenamento e tem um link direto para o blog na caixa de informações abaixo desse vídeo. Uma das massas eu vou assar em uma panela de ferro de 18 centímetros, então eu dividi em 3 partes mais ou menos iguais e fiz rolinhos. Coloque na assadeira escolhida seguindo o desenho da base. Pode colocar os rolinhos bem juntinho do outro, pressione muito bem para tirar todo o excesso de ar entre eles. Isso vai evitar que o pão fique oco no meio. E pode apertar sem medo que essa massa é super maleável e ela vai voltar a crescer já já. E ela ainda pode ser assada em forma de bolo inglês, de panetone, em ramequim, fazer mini pão, assar em forma de mini bolo, o que você tiver em casa. Agora eu vou tampar, vou deixar quietinha aqui no canto da minha cozinha por mais ou menos 45 minutos até dobrar de volume de novo. Essa outra massa eu vou assar de uma forma diferente para trazer mais inspiração para você. Então a massa é exatamente igual, eu dividi em 6 partes iguais e fiz bolinhas. E dessa vez eu vou usar uma assadeira redonda de 15 por 9 centímetros. E eu fiz o mesmo processo. Eu amassei, tirei todo o excesso de ar e modelei as bolinhas. E na hora de colocar na assadeira, coloque uma bolinha bem justinha, bem pertinho uma da outra, para retirar aquele excesso de ar que eu falei lá da outra assadeira. Então puxa uma bolinha, deixa bem pressionada e depois de colocar todas as bolinhas de massa, amasse para retirar o excesso de ar. Agora ela precisa crescer de novo, então eu vou deixar aqui em temperatura ambiente só coberto com um pano de prata ou um plástico filme por mais ou menos 45 minutos e aí sim a gente pode assar. Quando notar que falta pouco para ela dobrar de volume, já pode deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. O meu forno já está aquecendo há mais de 20 minutos, minhas massas já dobraram de tamanho e agora para ficar bem douradinha, bem brilhante, eu vou pincelar um ovo batido com um pouquinho de água e de leve com o pincel que essa massa está super fofinha. E se tiver alguma bolha no topo, fure com palito de dente, senão depois de assada a casca pode rachar. Agora é só levar então para o forno a 180 graus e o tempo de forno vai depender muito da forma que você usou. Então porções individuais pode levar até 12 minutos e porções maiores como essas que eu estou fazendo até 25 minutos. E o segundo erro que eu cometi com esse pão que está na panela foi exatamente confiar num forno desregulado. O miolo acabou ficando cru, então nunca descuide do seu bolo ou do seu pão enquanto estiver assando. Essa massa ela é tão versátil que se você me acompanha lá no Instagram, você viu que eu fiz um pão de hambúrguer lindo. E foi essa massa que eu usei. Então se você quiser a versão salgada, tem lá no site com link direto na caixa de informações abaixo desse vídeo. E se preferir um pão mais douradinho, é só voltar ao forno agora sem assadeira direto na grade do fogão a 160 graus por 5 minutinhos. Assim ele vai ficar com uma casquinha bem dourada e super fofinho por dentro. E para finalizar e deixar esse pão ainda mais gostoso, eu trago 2 sugestões de cobertura. A primeira é uma calda simples de limão com mel. E é só misturar 2 colheres de sopa de mel com um pouquinho de suco de limão, mais ou menos 1 colher de chá de suco de limão. Ela não pode ficar líquida demais. E aí é só pincelar sobre o pão, de preferência dentro aí de uma assadeira, em cima de uma grade para escorrer todo o excesso. Espera secar um pouquinho e pincela mais um pouquinho dessa calda. E finalizei com pecãs picadinhas. E a segunda sugestão é outra calda de limão, dessa vez cremosa. Eu só misturei 1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro com 2 colheres de sopa de suco de limão coado. Se você quiser colorir essa calda, você pode usar corante em pó misturado junto ao açúcar. Coloque o limão aos pouquinhos e vai misturando, vai mexendo, vai sentindo a textura e a consistência da calda até chegar nesse ponto cremoso, que ele não vai escorrer pelo pão todo, ele vai ficar só na superfície e vai ficar super bonito. E agora eu espalho em cima do meu pão aí, vou usando uma espátula e essa cobertura, gente, ela é super maleável enquanto ela ainda está úmida. Então se ficar algum lugar falha, é só colocar mais um pouquinho, ir lá com a espátula e ajeitar. Inclusive essa cobertura também é perfeita para ser usada em donuts.
E aproveite enquanto a calda ainda está úmida para colar sua decoração. Eu estou usando macarrons e os suspiros que eu já ensinei a fazer aqui no canal e eu deixei o link para a receita na caixa de informações abaixo do vídeo. Pronto, agora você já sabe fazer um pão doce muito lindo para presentear sua mãe, sua tia, sua avó, sua irmã ou um presente para você mesmo. Então, corre fazer esse pão, me mande uma foto lá no Instagram que eu vou adorar ver a sua versão. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber uma notificação sempre que uma nova receita for publicada por aqui. E claro, me acompanhe também lá no Instagram. Obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! It's so easy to see